E aí, meu povo do Matemática Sussa, tudo bem com vocês? Bom, se você chegou nesse vídeo aqui, saiba que essa é a segunda parte de uma aula de trigonometria no triângulo retângulo, ok? Se você não assistiu a primeira parte ainda, vai lá, assiste, tá bom? Aqui, ó, acessa esse link que eu estou colocando aqui em cima para você agora e veja a aula anterior para você entender melhor o que eu vou falar aqui, tá legal? Na aula de hoje, então, o que a gente vai fazer? Eu vou explicar para vocês qual é o valor do seno, cosseno e tangente de três ângulos que a gente chama de ângulos notáveis, que são os ângulos de 45 graus e 30 e 60, tá bom? Vamos começar com o primeiro, que é o ângulo de 45 graus. Aqui nós temos um quadrado, certo? Então o quadrado tem os quatro lados de mesma medida e quatro ângulos retos, quatro ângulos de 90 graus. E para a gente poder entender como é que funciona a trigonometria com isso, a gente precisa de quê? A gente precisa de um triângulo. E para aparecer um triângulo para a gente aqui, eu vou traçar uma diagonal desse quadrado, uma das duas diagonais eu vou traçar aqui, para facilitar e entender o que a gente tem que fazer. Bom, no quadrado, quando a gente traça essa diagonal, esse ângulo de 90 graus ele é dividido ao meio, é uma bissetriz. Então aqui nós vamos ter um ângulo de 45 graus, aqui 45 graus. Um ângulo de 45 graus, 45 graus. Os outros dois são ângulos de 90. Ok? Bom, dado isso, o que a gente vai pensar? Eu quero encontrar qual é o seno, cosseno e a tangente. A gente sabe qual que é o lado desse quadrado? Não sei. E também não interessa, gente. Independente do valor do lado, a gente vai chegar na mesma resposta. Tudo bem? Então, a termo de facilidade, só para facilitar as coisas, eu vou colocar o lado do quadrado igual a 1. Mas você pode colocar o valor que você quiser, que a resposta vai ser a mesma. Tudo bem? Bom, vamos lá então. Então, vamos colocar o lado do quadrado igual a 1. De cara, já dá para a gente calcular a tangente. Veja bem, tangente de 45 graus tem que ser cateto oposto sobre cateto adjacente, não é? Então, vamos pegar esse 45 aqui de baixo. Qual que é o valor do cateto oposto a ele? 1. E o cateto adjacente também é 1. Então, vai ficar 1 sobre 1, que é 1. Tangente de 45 graus é sempre 1. Tá aí, eu já tenho um resultado. Isso aqui serve para qualquer triângulo, César? Qualquer situação? Sim. Em qualquer situação que você encontre 45 graus, tangente de 45 é sempre 1. Sussa? Sussa. Bom, agora o que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que determinar o tamanho da diagonal desse meu quadrado. Tudo bem? Uma das maneiras que a gente tem para determinar a diagonal do quadrado aqui é usarmos o Teorema de Pitágoras. Então, pelo Teorema de Pitágoras, o que eu posso fazer? Diagonal ao quadrado, né? Hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, com isso, nós vamos ficar aqui com 1 mais 1 é igual a 2. A diagonal, então, é raiz de 2. Tudo bem? A termo de interesse de vocês, eu poderia chegar nesse resultado de uma maneira mais rápida, tá? Eu não vou explicar nessa aula, mas nós poderíamos, só curiosidade, a diagonal de um quadrado pode ser escrita sempre como L vezes raiz de 2. Tá bom? Então, observe que o lado é igual a 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Então, sabendo que essa diagonal é igual a raiz de 2, o que a gente pode fazer? Eu vou calcular agora o seno e o cosseno. Vamos calcular aqui o seno, vou pegar o mesmo 45 que está aqui embaixo, vou calcular então o seno de 45. Seno de 45 é o quê, gente? Como é que calcula seno? É cateto oposto sobre hipotenusa, não é? Ó, cateto oposto sobre hipotenusa. A hipotenusa aqui é raiz de 2. É aquele lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Sobre a raiz de 2. Dá para a gente multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, para a gente racionalizar essa minha fração. E vamos chegar no resultado como raiz de 2 sobre 2. Então, cosseno de 45, ó, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Vamos para o cosseno agora. Então, cosseno de 45 graus. O mesmo 45, olha, quem que é o cateto adjacente a ele? 1, né? 1 também. E a hipotenusa, raiz de 2
Ó, César, mas deu o mesmo resultado. Significa que se eu multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo, nós vamos chegar na mesma resposta, raiz de 2 sobre 2? Sim. Isso faz sentido, gente. Por quê? Esse triângulo retângulo, ele também é isósceles. Os seus catetos, eles são congruentes. Os catetos têm a mesma medida. Então, não interessa quem que é oposto, quem que é adjacente. Como os dois catetos têm a mesma medida, o valor do seno e o cosseno tem que ser o mesmo também, né? Então, o seno e o cosseno de 45 têm o mesmo resultado, que é raiz de 2 sobre 2. Mais uma maneira da gente entender que a tangente de 45 é igual a 1. Olha só, se a gente escrever a tangente de 45 aqui, como sendo o seno de 45 sobre cosseno de 45, então nós estamos fazendo, qual que é o seno? Raiz de 2 sobre 2, dividido por raiz de 2 sobre 2. Qualquer número dividido por ele mesmo tem que ser igual a 1, né? Então tá aí, ó. Quais são os resultados que nós temos então? Quais são os resultados? Vou escrever aqui ao lado pra gente, ó. Tangente de 45 é sempre 1. Seno de 45 é sempre raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 45 é sempre raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Então, esses são os resultados que nós temos para o ângulo de 45 graus. Agora, a gente tem que ver para os outros dois ângulos que estão faltando, que são os ângulos notáveis de 30 e 60 graus. Vamos aqui para eles, então. Está preparado aqui para a gente. E nessa situação, o que a gente tem? Nós temos um triângulo equilátero. Tá? A gente só consegue entender como é que funciona isso num triângulo equilátero. O triângulo equilátero, lembrando aqui, ele é um triângulo que tem os três lados de mesma medida. Além disso, os seus três ângulos também têm a mesma medida. Se a soma dos três é 180, então aqui tem que ser 60, 60 e 60. Bom, mas esse triângulo do jeito que está aí, a gente não consegue aplicar a trigonometria. A gente vai ter que fazer o quê? Encontrar um triângulo retângulo. Para tanto, eu vou traçar a altura do meu triângulo equilátero. Vamos fazer aqui bonitinho. A altura do meu triângulo equilátero. Então, aqui é 90 graus, certo? Esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus e esse ângulo aqui é um ângulo de 30. Ok, gente, ok. Vamos lá, então. Vamos colocar algumas coisas para a gente. Igualzinho eu fiz no quadrado, idêntico, idêntico. Independente do valor do lado que você colocar no triângulo equilátero, a resposta vai ser sempre a mesma. Para facilitar as coisas, eu vou colocar o meu triângulo equilátero com lado igual a 2. Por que é igual a 2? Por que você não colocou igual a 1, César? Porque esse caso aqui da minha altura, ela também vai ser uma mediana. Então, ela vai dividir o lado em duas partes congruentes. Portanto, aqui vai ter que ser 1 e 1. Então, é só para não deixar com fração. Tá legal? O que está faltando para a gente aqui, ó? Para fechar o nosso triângulo? Falta esse pedacinho aqui, né? Que nada mais é do que a altura do nosso triângulo equilátero. Como é que a gente pode encontrar essa altura, César? Vamos fazer Pitágoras? Então, nós temos aqui hipotenusa, os dois catetos, que são em H. Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente pode escrever hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1, vai ficar H ao quadrado. Esse 1 está somando, eu vou passar para o outro lado subtraindo, então 4 menos 1 vai dar 3. Então, posso passar o raiz quadrada, então vai ficar H igual a raiz de 3. Então, essa altura aqui do triângulo equilátero é igual a raiz de 3. Podemos calcular tudo agora. Tudo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos calcular primeiro os senos. Vamos calcular o seno de 30 e o seno de 60. Então, a gente tem aqui, ó, quanto é o seno de 30, César? Seno de 30 tem que ser cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, seno de 30 é 1/2. Acabou. Seno de 30 é 1/2.
cateto oposto sobre hipotenusa. Vamos calcular o seno de 60 agora? Seno de 60. Então, seno de 60 vai ser o quê? Ó? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Acabou. Gente, em qualquer situação, o seno de 30 é igual a 1 meio e o seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. Tá legal? Esse foi o seno. Vamos para o cosseno? Então, cosseno de 30 agora. Cosseno de 30 graus. Cosseno a gente calcula como? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, cosseno de 30, qual que é o cateto que está juntinho dele? O cateto juntinho é esse aqui, ó. É o raiz de 3. Então, vai ficar cateto adjacente sobre hipotenusa. E o cosseno de 60, César? Cosseno de 60. Cosseno de 60 é cateto adjacente 1 sobre hipotenusa 2. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 30 em qualquer situação é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 em qualquer situação é 1 meio. César, eu estou observando uma coisa aqui muito interessante. Olha só isso, cara. Seno de 30 é 1 meio. Cosseno de 60 também é 1 meio. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 também é raiz de 3 sobre 2. Parece que inverteu um com o outro, não é? Olha, 30 e 60, inverteu 1 meio com raiz de 3 sobre 2. E realmente inverte. Por quê? O que por 30, 1 é cateto oposto, para o 30, o raiz de 3 é cateto adjacente. Para o 60, o raiz de 3 é cateto oposto. No 60, 1 é cateto adjacente. Então, isso é o que muda entre eles, beleza? O que falta a gente calcular aqui? Tangente de 30 e 60. Vamos lá. Na tangente de 30, a gente pode calcular de duas maneiras. Eu posso fazer seno de 30 sobre cosseno de 30, certo? Mas eu vou olhar para o triângulo. Então, vamos lá. Tangente de 30. Tangente de 30 é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é 1, cateto adjacente é raiz de 3. Posso deixar a resposta sim? Sim e não. Mas é melhor a gente racionalizar. Vamos aqui racionalizar, multiplicar por raiz de 3. Porque se a gente precisar, está aqui na mão, né? 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Tangente de 60 agora. Tangente de 60 é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto a 60 é raiz de 3. O cateto adjacente é 1. Então, nós vamos ficar aqui com raiz de 3. Com isso, nós temos aqui a tangente de 30 e 60. Ok? Daqui para frente, em qualquer situação que você precisar, você pode usar esses resultados à vontade. À vontade. Se você está numa situação em que a sombra de um prédio forma um ângulo de 30 graus e você precisa do seno desse ângulo, já está lá, 1 meio. Se você está numa situação em que tem a altura de uma montanha diferente com a altura do solo, num ângulo de 60 graus e você precisa da tangente, pode usar a tangente de 60 sempre igual a raiz de 3. Gente, a termo de curiosidade, essa altura que eu encontrei aqui, essa altura h igual a raiz de 3, ela poderia ser encontrada de uma maneira mais rápida, sem precisar de passar pelo teorema de Pitágoras. O que a gente poderia fazer? A gente poderia escrever a altura como sendo o lado vezes raiz de 3 sobre 2. Esse é um resultado que você pode usar também para a altura de um triângulo equilátero. Tudo bem? Por que é isso? Isso é uma outra aula, uma outra história. Se você quiser, coloca nos comentários aí que eu faço um vídeo sobre isso também, tá bom? Mais para frente eu vou colocar também, talvez semana que vem, um vídeo falando sobre probleminhas envolvendo trigonometria, tá bom? Então aguarde aí ansiosamente com probleminhas envolvendo trigonometria. Muito obrigado, pessoal, por ter ficado até o final. Um abraço a todos vocês.
Se gostou do vídeo, deixa um like aí. Qualquer sugestão ou crítica, deixa seu comentário também, porque isso é importante para a gente. Muito obrigado e até a próxima.